Relatório de estágio dos anos iniciais do ensino fundamental 1 e 2. Acadêmica Mônica de Moraes Santos e Ferreira, tutora presencial Lívia Vilela, turma A, Universidade Estadual de Goiás. É no estágio que os atributos, aptidões, os posicionamentos, as habilidades profissionais vão começando a ser experimentadas, amadurecidas e vivenciadas dentro da esfera de sua ocupação profissional. O futuro professor, ele precisa desenvolver atividades e práticas que o levem a um olhar investigativo, que permita ver o que há nas entrelinhas, os percalços, os pontos assertivos, entre outros fatores que, se bem trabalhados, tendem a contribuir para o bom andamento, quer seja do aluno ou da comunidade escolar de um modo geral. Foi possível perceber, durante a realização do estágio, que há muitos desafios a serem vencidos. A atual situação de pandemia fez com que houvesse uma necessidade de adequação em todo o processo de ensino-aprendizagem, tanto para o docente, o aluno, a comunidade escolar e, por que não, para nós estagiários. Sim, nos vemos em uma situação totalmente oposta ao que vivenciamos nos estágios anteriores, por conta dessa pandemia do Covid-19. Estagiar na escola campo nos possibilita diversas oportunidades, desde a leitura de documentos, como o PPP, até o momento de estar em sala de aula. E esse momento, no estágio o qual eu realizei, eu fui muito bem acolhida pela gestão, pela professora regente. Principalmente, um momento assim, bem interessante foi no momento do planejamento. Esse planejamento ele acontece por meio de videoconferência, através de aplicativos como o WhatsApp. Enquanto esse planejamento acontecia, era possível notar que a interação de uma docente com a outra, o respeito entre ambas, e em um determinado momento, todas elas foram listando o nome dos seus alunos que ainda apresentavam dificuldades de aprendizagem em relação aos conteúdos que estavam sendo propostos. Esse momento foi um momento muito decisivo para que eu pudesse ali, estar observando e já estar pensando em qual projeto eu estaria desenvolvendo. Nós vamos agora falar um pouquinho do histórico da instituição. A Escola Maria Aparecida de Almeida Paniagua é uma escola de primeiro grau, uma escola que atende uma média de 6 a 7 bairros em seu entorno, tanto bairros de classe média alta quanto bairros de classe média baixa. Essa escola, ela recebeu este nome em homenagem a uma professora muito querida que lecionou por mais de 2 décadas na rede municipal de ensino. A escola contempla um total de 946 alunos matriculados do primeiro ao quinto ano. Destes, no período matutino e vespertino, são crianças de 7 a 11 anos. Já no período noturno, a instituição abrange discentes acima dos 15. Vamos falar um pouco da base comum curricular. A base é um documento que ele visa garantir a elaboração dos currículos, propostas pedagógicas de uma maneira mais igualitária. A base ela visa trazer o quê? Uma equidade entre os estudantes de várias partes, de todas as partes do nosso país. Ela contribui para quê? Para a redução dessa desigualdade, a desigualdade educacional. Os conhecimentos estudados nos anos iniciais, eles devem ter um significado real para a vida do aluno. Para isso, é imprescindível que os currículos sejam pautados no interesse e na identidade da escola que ela está inserida, olhando o quê? Tanto o contexto social, cultural, educacional, tudo isso faz com que esses conhecimentos, eles possam ser o quê? Eles tragam esse sentido real
para a vida do aluno. A prática pedagógica na instituição educacional. Durante a minha experiência de estágio também, eu pude acompanhar, mesmo que de maneira semipresencial, a rotina da professora Graciliana, professora do 2º ano do ensino fundamental. O isolamento social causado pela Covid-19, esse isolamento ele levou o docente, o futuro docente, a refletir, né, sobre o real papel do professor. E, ao mesmo tempo, ele causou em nós, estagiários, futuros docentes, causou muito medo, causou insegurança, essa insegurança antes mesmo da gente iniciar o estágio remoto. Eu, enquanto discente, pude acompanhar a realidade, né, das aulas ministradas de maneira remota por meio de aplicativos, né? Os aplicativos como o WhatsApp. As tarefas que antes eram realizadas em sala de aula pelas crianças, agora elas estavam sendo feitas no reduto de suas casas. De maneira que, para nós, estagiários, né, futuros docentes, acadêmicos, né, de pedagogia, foi um tanto quanto desafiador, né, se adequar a esse novo formato, de não estar na sala de aula com os alunos, de não ter essa interação com eles, sem falar do ponto de vista pedagógico, pois toda essa interação, para nós, para a nossa experiência como docente, ela é muito importante, né? Ela agrega experiências, né? Ela agrega conhecimentos para a nossa futura carreira docente. Outra atividade a qual pude participar, que me marcou muito, né, foi o momento do planejamento. Esse planejamento ele é semanal, remota. A coordenadora, quando ela começa o estágio, ela deixa principalmente o estagiário, ela deixa o acadêmico bem à vontade, para poder dar sugestões, para poder realmente estar interagindo dentro do planejamento. E naquela semana, as atividades que seriam enviadas referentes à comemoração do Dia da Consciência Negra. E foi então que uma das docentes deu a seguinte sugestão: que se encontrasse uma pessoa quilombola, para fazer um vídeo e contar um pouco da história dos povos, né, aqui da região de Mineiros, porque aqui em Mineiros existe um quilombo chamado Quilombo do Cedro. E a docente enfatizou que seria muito bom, pois é uma realidade que nós temos aqui na nossa cidade. Então, que pudesse encontrar essa pessoa, né, que fosse descendente que fosse quilombola, né, para que pudesse fazer esse vídeo. Tal foi a surpresa, para elas e para mim, porque eu pude estar dando essa contribuição pelo fato de ser quilombola, de ser descendente de escravos, e pude ali estar contribuindo, fazendo um vídeo, e esse vídeo foi enviado para as crianças. Então foi um momento muito gratificante, um momento de crescimento para mim, para a minha pessoa como acadêmica, e de contribuição para a Escola Campo. O fato de estar participando do planejamento e vendo onde as docentes pontuavam as dificuldades, me instigou, a criar esse projeto, a desenvolver esse projeto. A importância da alfabetização e letramento no ensino fundamental. Então, foi um projeto onde a gente pôde também desenvolver planos de aula, e esses planos de aula, a temática, das aulas era a caixa das letras, e essa caixa era uma caixa lúdica, onde os alunos podiam estar retirando as letras de dentro da caixa,
cantando uma musiquinha, isso, claro, né, dentro das suas casas, né, junto com a sua família. A confecção desta caixa toda fez parte, né, do plano de aula, então foram 8 aulas que a gente desenvolveu nesse sentido. E com o auxílio dos pais, né, dos responsáveis, os alunos desenvolveram essa caixa das letras. E a gente também trabalhou junto a história do gato de botas. Toda essa temática, todo esse plano de aula, ele foi desenvolvido em cima da caixa das letras e da história do gato de botas. Os planos de aula estão todos fixados nas atividades, né, que enviamos. Então, foram momentos preciosos, né, do desenvolvimento desse projeto. O papel do educador deve ir além do processo de ensino. Deve ter capacidade de adaptação às novas situações e desafios encontrados na sua carreira. Grande parte das atividades, né, elas foram realizadas com o uso da tecnologia digital, porque a gente não podia ter contato com as crianças, né, esse contato direto. Isso também, para a gente, foi um desafio muito grande, porque nos impediu de conhecer de perto, né, a realidade de cada uma das crianças, né? Então, porque quando elas vêm até nós, enquanto estamos ali estagiando, a gente tem a oportunidade de interagir com elas, né? E de mediar e também fazer essa troca, né? Do ensino-aprendizagem, porque o docente, ele não só ensina, ele também aprende. É possível compreender que as atividades de estágios nos permitem a imersão prática no que então era só a teoria. Então, trazer essa realidade, trazer essa teoria para a prática é o que o estágio nos proporciona, né? Alcançando assim excelentes momentos de aprendizagem, trabalho em equipe, nos quais podemos aprender, crescer e nos moldar a partir de experiências adquiridas. Finalizo esse relatório com a certeza de ter contribuído positivamente durante a minha estadia na Escola Campo, né? E que as atividades desenvolvidas, elas contribuirão significativamente para o meu desenvolvimento pessoal, né, profissional, como futura educadora, fazendo-me objeto de transformação na vida das crianças e de todos que estiverem participando do meu trabalho. Então, essa passagem pela Escola Campo, mesmo que de maneira remota, é um aprendizado que eu vou levar para a vida, né? Que eu vou levar principalmente para a minha vida de docente. Porque, independente da situação, o docente, ele sempre tem que ser docente, seja de forma remota, seja de forma presencial. O docente, ele precisa ter essa consciência de que o trabalho dele, né, como profissional, ele é um objeto de transformação, tanto, né, na vida das crianças, quanto na vida da gente, né? Então, eu finalizo meu estágio com a certeza de que foi de grande valia para a minha experiência acadêmica.